Então, algumas pessoas têm essa dúvida, né? O que faz um corretor de imóveis? E hoje eu estou aqui para responder. Corretores de imóveis, inclusive, confunde muito a sua função. Porque, às vezes, o corretor pensa que ele só tem o cliente consumidor, que é o que está comprando. Só que nós, corretores de imóveis, somos intermediadores. Nós intermediamos negócio. Então, nós temos um cliente vendedor e um cliente consumidor. Então, nós precisamos equilibrar as duas pontas. Nosso negócio tem que atender as duas partes. Você não pode puxar só para o consumidor ou para o comprador ou só para o vendedor. Você precisa equilibrar, porque você é um intermediador. Então, o seu foco é o negócio em si e não o cliente. Então, você tem que focar no negócio, na conversão daquele negócio, na realização daquele negócio, porque nós conectamos, né? Nós conectamos a pessoa que quer comprar com a pessoa que quer vender. E aí conectamos e fechamos o negócio. Então, eu falo que nós ganhamos na transação imobiliária. Se não existe transação imobiliária, não existe venda. Logo, se não existe venda, não existe comissionamento. Então, você precisa ter essa visão de fora do negócio. Muitas vezes eu vejo que o corretor faz propostas absurdas para o vendedor e aí não tem negócio. Às vezes o vendedor até se frustra e nem quer mais fazer um negócio. Então isso não é questão de pensar só em você, é questão que você é um intermediador. Não estou dizendo que você tem que ignorar o seu cliente ou tratar ele mal, porque sim, o cliente consumidor, o cliente comprador, ele é muito importante, porque é lá que começa o seu negócio, né? Só que não adianta nada você querer fazer alguma coisa que não está alinhada com os princípios do negócio e não atender o vendedor. Então você precisa ser uma pessoa que vai equilibrar aquele cenário, né? Que vai buscar realizar aquela transação, porque é na transação que você faz negócio. Quer ver um exemplo muito legal que eu dou para minha equipe sobre transações imobiliárias? Porque às vezes a gente acredita que o dinheiro está no imóvel, mas o dinheiro na verdade ele não está no imóvel. Como que acontece? Aquele imóvel ele tem um valor, só que não existe dinheiro naquele imóvel. Aquele dinheiro ele não está no imóvel mais. Quando eu comprei imóvel, eu não coloquei o dinheiro no imóvel. Eu passei esse dinheiro para o proprietário ou proprietária daquele imóvel. Então esse dinheiro está com aquele proprietário. O proprietário foi lá e gastou dinheiro e sei lá onde ele colocou esse dinheiro. Então o meu imóvel ele só tem valor quando eu faço uma transação nele. Se eu não faço transação, meu imóvel não tem valor. Inclusive as pessoas às vezes querem avaliar imóvel baseado na emoção, baseado no que elas acreditam que vale, no valor emocional. Só que o imóvel ele só tem valor quando ele vende. Ele só vale aquilo que ele vende. Você pode fazer uma avaliação e falar, o imóvel vale R$1 milhão, mas ele não vale R$1 milhão. Ele vale o valor que ele vender. Porque se não vende, não existe transação. Se não tem transação, não tem valor em dinheiro naquele negócio. Simplesmente é uma expectativa de valor. Assim também funcionam outros investimentos, como por exemplo a bolsa. A bolsa, o dinheiro que você investe na bolsa, ela não vai para a empresa, ela vai para a pessoa que tem a cota na sociedade daquela empresa e está vendendo aquela cota para você. Então, quando ela vende a cota, você passa o dinheiro para ela sai do negócio e você entra para o negócio. E aí, aquela cota sua não vale nada, ela vale uma expectativa de valor, mas o real valor dela só acontece na transação, porque a transação é onde movimenta dinheiro. Então, a única realidade dentro do negócio é a transação, não existe uma expectativa. A gente faz uma avaliação baseado no que a gente acredita, analisando o mercado, analisando outros imóveis, outras transações que foram feitas, a gente gera uma expectativa de valor ou talvez uma perspectiva, se ela for bem feita, né? Então, uma perspectiva que eu falo. Tem uma diferença de expectativa e perspectiva. Perspectiva, na minha visão, é baseada em fatos, em dados. Expectativa, muitas vezes, é baseada em emoção, que eu acho que vale. Então, existe uma diferença nisso. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é que você ganha na transação. Então, o corretor, ele trabalha na transação imobiliária. Por isso que o curso chama Transações. Olha que legal, o curso já nos dá uma dica, né? E muitas vezes a gente não entende isso. Então, não adianta você pegar umas propostas que o vendedor não vai aprovar. Você vai desgastar o negócio e vai tender a perder aquele negócio. Porque o vendedor vai desgastar, o cliente vai desgastar e aí no final não tem negócio. Então não adianta você só focar no seu cliente. Você tem que focar no negócio como um todo. Você tem que focar no todo, né? Não estou dizendo que você tem que ignorar o seu cliente ou deixar de ouvir o que ele busca. Não é isso. Estou dizendo que você tem que mostrar para o seu cliente também como funciona o processo. Então assim você vai
conduzir melhor o negócio. Inclusive, hoje, os corretores também estão ameaçados de serem eliminados do mercado pela tecnologia. Claro, isso não vai acontecer hoje, não vai acontecer tão rápido, é um risco que acontece, mas eu acredito que a gente precisa se profissionalizar e nos tornarmos profissionais melhores para poder gerar valor para os clientes e mostrar qual que é a nossa verdadeira função. Porque os aplicativos hoje tendem a eliminar os intermediários. Então a tecnologia, ela elimina a maioria das vezes os intermediários. Quer ver um exemplo disso? O sem parar, o estacionamento também do shopping. Antigamente tinha um monte de guichê, hoje tem menos guichê. Por quê? As pessoas pagam naquela maquinazinha do cartão de crédito. Ou muitas vezes tem o ticket sem parar, nem paga mais no cartão de crédito. Só passa o ticket lá e aí depois chega na conta para você pagar. Então eliminamos o intermediário. Não precisamos mais do intermediário. Porque qual que era a função dessa pessoa? Receber o dinheiro e colocar em caixa. Então ela ficava entre o caixa e entre a pessoa que estava pagando. Hoje não. Hoje eu coloco o dinheiro direto no caixa. Então é assim que faz. É um processo tecnológico. E hoje já existem aplicativos, por exemplo, o Quinto Andar, que elimina o corretor. Porque ele conecta o cara que quer alugar com o cara que tem o imóvel diretamente. Então elimina o corretor nesse processo. Para vendas é um pouco mais complexo, exige uma série de fatores, mas eu devo trazer esse assunto aqui num outro momento. Então, como eu falei, você vive de transações imobiliárias. Olha o tanto que é legal, porque você ganha na transação. Então, o mesmo imóvel, você pode vender ele várias vezes. Exemplo, você vende para uma família, essa família muda para esse imóvel, certo? Então você fez a primeira transação, ok? Então você pegou esse cliente aqui e vendeu esse imóvel que era de uma pessoa. Então você fez a primeira transação. Vamos supor que daqui 6 meses esse casal decide separar. Aí esse casal separa, certo? Quando ele separa, eles vão ter que vender esse imóvel. Então o mesmo imóvel vai gerar uma nova transação. Então você vai trazer um outro cliente de fora, comprar esse imóvel, eles vão pegar esse dinheiro e vão dividir em 2. Quando eles dividem em 2, eles vão comprar cada um mais um outro imóvel. Então você vai fazer mais uma transação para a ex-esposa e uma transação para o ex-esposo. E uma mesma conexão e o mesmo imóvel, né? Porque começou o negócio em um imóvel, você vai fazer 4 transações. Olha que louco. Então você vai vender a primeira vez aquele imóvel, depois você vai revender aquele imóvel e depois você vai vender mais 2 imóveis. Então o mesmo casal de clientes te gerou 4 negócios. Ou vamos dizer, o mesmo imóvel, né? Te gerou 4 negócios, porque com a venda dele você ganhou e com a revenda dele você ganhou e gerou mais 2 negócios porque aquele casal separou. Então para você entender as possibilidades das transações imobiliárias. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que nós não vendemos imóveis, nós fazemos negócio, nós conectamos pessoas. Mas agora eu te expliquei um pouquinho do processo do corretor. E para o cliente, na minha opinião, qual que é o valor que o corretor gera para o cliente? Na minha opinião, esse corretor, quando ele é profissional, ele gera know-how, ele gera tempo, que é uma das coisas que mais vale no mundo, vale mais do que dinheiro, porque tempo é limitado, né? A gente só tem 24 horas do tempo. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o tempo, vou deixar aqui para você acessar depois. Então a gente economiza tempo do cliente, porque o cliente geralmente, ele é corrido, ele tem o seu negócio, ele não quer ficar perdendo tempo ali buscando imóveis. E, infelizmente ainda a gente não conseguiu mostrar para o mercado que a gente pode entregar, porque nós ainda temos muitos profissionais que ainda não são éticos, muitas vezes não são bons e aí não conseguem entregar esse valor. Então a gente precisa crescer mais o nosso mercado para realmente gerar valor e mostrar para o cliente qual que é a nossa verdadeira função. Mas pense comigo, lá nos Estados Unidos as coisas são diferentes. Lá o cliente geralmente tem um corretor de confiança, assim como você busca ter um advogado de confiança, um médico de confiança, um contador de confiança. Lá existe o corretor de confiança. No meu mundo ideal aqui no Brasil, as pessoas tinham que ter um corretor de confiança, porque um corretor bom, ele agrega valor. Porque um corretor, ele consegue fazer bons negócios, ele conhece o mercado, ele vai oferecer apenas os produtos que atendem aquele cliente. Ele pode fazer melhores negócios para aquele cliente, apresentar melhores oportunidades de investimento, ajudar aquele cliente a resolver os problemas dele em todo o mercado imobiliário, revender, alugar um imóvel. Então, um bom profissional, ele agrega muito valor, ele economiza tempo. Porque pensa, cara, uma das piores coisas é você sair procurando entender o mercado para depois entender o produto que você quer, para conhecer e aí então escolher o produto que te agrada. Aí você vai perder um tempão, vai ter que visitar um monte de imóvel, vai ter que conhecer um monte de coisa, muitas dúvidas, muito medo, insegurança, você não vai conhecer os processos, você não vai entender o que você tem que fazer, você não vai saber se aquela pessoa que você está realizando ali, a transação, ela é de confiança, ela vai te passar a perna. Muitas vezes você não entende direito, você não entende do contrato, você não sabe qual a documentação que você tem que tirar, você não sabe os custos que você vai ter na aquisição daquele imóvel, você não sabe se tem que pagar IPTU, o que é IPTU, o que é ITU, o que é escritura. Então é
muita coisa no processo de compra. E aí o cliente tem que fazer isso tudo sozinho. E infelizmente a maioria dos corretores não entrega esse serviço de qualidade. A maioria dos corretores não sabem prestar um atendimento de excelência, não sabem entender a real necessidade do cliente, não sabem educar o cliente. Tem corretor que nem entende do processo básico de venda, que nem entende do processo básico da compra de um imóvel. Isso acontece, porque eu falo que o nosso funil de entrada, ele não exige um curso, né? Ele não exige uma profissionalização. A gente tem um curso de transações imobiliárias, mas esse curso ele ainda não traz muita noção do mercado, ele traz uma pequena base, né? O resto você acaba tendo que aprender sozinho. E como a gente vive um mundo muito corrido e você precisa vender para ter resultado, às vezes o tempo passa e a pessoa nunca se profissionaliza. Então, muitas vezes o cliente, como ele não tem essa confiança, pelo contrário, ele tem essa desconfiança, ele acaba tendo que consultar vários corretores, porque cada um fala uma coisa, ele tem que ir em vários imóveis, porque ele não tem nem noção, ele precisa entender. Aí naquela busca dele de entender o preço do metro quadrado para saber se ele está fazendo um bom negócio, entender os diferenciais dos imóveis, ele acaba tendo contato com vários corretores. E aí é o que acontece, né, que geralmente a maioria dos clientes hoje tem mais de um corretor atendendo eles, porque ele acaba tendo que fazer esse processo sozinho, então ele precisa lidar com isso sozinho, né, porque ele não consegue entender a real função da nossa profissão, que é economizar o tempo dele, entender a necessidade dele e levar realmente aquilo que vai contribuir para a vida dele, que vai contribuir para a escolha dele e orientar o cliente do processo do começo ao fim, inclusive o pós-venda, que muito corretor só vende, pega o dinheiro e esquece do cliente. Na minha opinião, o corretor precisa atender esse cliente também no pós-venda, cara, porque às vezes o cliente compra um imóvel na planta, ele não sabe quanto que ele vai pagar de escritura depois, ele não sabe qual que é o processo que ele tem que fazer, ele não sabe se tem no cartório, ele não sabe se tem que ir no banco, ele não sabe qual que é o melhor banco, qual que é o melhor financiamento, qual que é a melhor taxa. Então o corretor também, ele existe para auxiliar o cliente em todos os processos dentro do mercado imobiliário. Esta é a minha visão. Estou dizendo que eu estou certo, que é a sua razão absoluta, mas eu estou dizendo que eu acredito que o corretor que souber gerar mais valor daqui para frente vai tender a ter mais resultado, vai tender a ter mais clientes, inclusive receber indicações, né? Então a melhor venda que tem hoje é a de indicação, porque já vem formatada uma autoridade para você, né? O cliente indica, ele já fala pro relacionamento dele que você é um excelente profissional. Então aquela pessoa vai tender a confiar mais em você. Só que muitas vezes os corretores não aproveitam isso, né? Os corretores não cuidam do cliente como o cliente merece. E as imobiliárias, então, eu não vou nem falar, porque a imobiliária nem sabe se o cliente já comprou dela, se já não comprou. Então o processo da imobiliária é pior ainda, né? Se o corretor não faz, imagina a imobiliária, né? Porque geralmente é a imobiliária que tem que influenciar o corretor a fazer. Então acontece muito isso. É fácil fazer isso, Marco? Não, não é. Porque a gente vende, as contas chegam, a gente paga as contas, o dinheiro acaba e mês que vem a gente tem que vender de novo, né? Tem que se dedicar de novo para vender. Então por isso que às vezes a gente acaba sendo atropelado pelo tempo e a gente não consegue prestar realmente um atendimento que o cliente merece. Então, na minha opinião, essa é a real função do corretor. Mas hoje, na maior parte do tempo, o corretor só passa vendendo imóvel. Ele não passa vendendo valor. Ele não passa realmente prestando um atendimento de excelência e fazendo a real função dele, na minha opinião. Então é isso, espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre a função do corretor. Lembrando que essa é a minha visão, você não precisa concordar, você não precisa seguir isso, mas é o que eu acredito para se tornar um melhor profissional dentro do mercado imobiliário. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo ou faço um vídeo sobre o seu tema. Valeu!